Só um pouquinho. Antes de você assistir esse papo incrível com o professor Clóvis de Barros, bota a tua câmera no canto da tela. Eu não sei em que canto que aparece isso, mas coloca a tua câmera, baixa o aplicativo do iFood agora, entendeu? E pega um rango a 99 centavos. Tem hambúrguer, esfirra, açaí, tem uma série de opções a 90. É de graça, meu querido. Faz isso que é o pessoal do iFood fica sabendo. Não, 8 minutos, a galera tá pedindo muito rango através do 8 minutos. Tá indo no QR Code do Rafinha. Vamos dar uma grana a mais pra ele. Eu não tô ostentando patrocínio, eu não tenho vários, entendeu? Então quando você pede um rango do iFood, ajuda nós. Eu vou pedir minha comida agora, enquanto eu converso com o professor Clóvis. Chega meu rango e no final eu vou detonar. Tamo junto, iFood! Pede teu rango, QR Code no canto da tela e curte o papo agora. Senhoras e senhores, deixa seu like, né, Matheus? Like, porque isso ajuda muito, professor. O tal do like... ele não é medida de sucesso, mas ajuda muito dentro do YouTube. O like empurra o algoritmo e faz com que o nosso conteúdo chegue nas pessoas. Entendi. A gente depende muito do algoritmo hoje em dia. Nós estamos meio, né? Não só as redes sociais, né, ditam um pouco a nossa conduta, como os algoritmos dizem o que tá bom e o que tá ruim. Não é verdade? É verdade. Então a pessoa que dá like, deixa um comentário... e se inscreve no canal, ajuda muito a gente. Pois então, like para todo mundo, por favor. Não sou eu que estou dizendo, é o professor Clausibar. Professor Clausibar. Porque quando o professor Clóvis de Barros foi subir aqui, o meu porteiro disse, está subindo o Clausibar. Eu pensei, eu acho que é o pessoal do encanamento. Mas não era o professor Clóvis de Barros subindo. Olha só. Tivesse eu habilidades de encanador, não estaria nessa roubada. Exatamente. De ter que dar aula. De ter que dar aula e falar sobre a vida. Professor, cansa ser fonte de opinião? É cansativo? Tipo, tudo... Vamos perguntar o que o Clóvis acha. Isso é um lugar confortável, assim? Olha, primeiro, muito legal estar aqui, hein? Antes de mais nada, prazer grande, prazer imenso. Não é tão frequente assim que as pessoas queiram saber o que eu penso sobre as coisas. Não. E, portanto, quando alguém se interessa, eu até vou à casa da pessoa muito obrigado, para poder me manifestar. Então, não é tão frequente assim. Agora, claro que não é cansativo, porque... muitas vezes os temas que as pessoas esperam que eu fale a respeito são aqueles que eu gosto mesmo de falar, então acaba sendo muito legal e eu não me vejo nada pressionado pela sociedade para me manifestar. Agora, quando as pessoas esperam que eu fale sobre coisas que eu não tenho nada a dizer, não entendo, então, aí para ficar no senso comum mais estrito, aí eu deixo outros, né? Mas... se não, eu adoro falar. Boa. Adoro falar, na verdade. Ótimo, eu também. Adoro falar. Professor, nós estamos vivendo aí um momento em que a gente tem uma impressão, e eu quero te perguntar se essa impressão faz sentido ou não. Tá muito fácil odiar. Talvez pelas redes sociais é muito fácil odiar, mas ao mesmo tempo tem uma busca mais clara pela felicidade, parece. O yoga, com o cuidar do próprio corpo, cuidar da alimentação. Parece que a gente está buscando ser um pouco mais feliz num mundo onde as pessoas têm mais facilidade de criar atrito. Faz sentido isso? E como é que a gente convive? Como é que a gente vive nesse mundo e nesse momento, assim? Bom, em primeiro lugar, eu acho que o ódio, do qual tanto se fala, né, é um afeto ruim de sentir. Vamos ver se a gente está de acordo, porque às vezes não, né? O ódio é um tipo de tristeza. O ódio como dizia Spinoza, é uma paixão triste, né? O ódio é uma tristeza cuja causa você supõe qual seja. O ódio é uma tristeza acompanhada da ideia da sua causa, né? O ódio é você se sentir agredido e ter uma ideia de quem foi o agressor. Então, sou afetado de ódio por alguém quando suponho que esse alguém seja a causa da minha tristeza. Sim. Ou algo, né? Então, enfim, normalmente a gente deveria entender que felicidade e ódio não combinam muito. Agora, é gozado. Você falou aí de felicidade e você falou de
Como é mesmo que você falou? De se cuidar? A minha noção de felicidade talvez esteja um pouco equivocada. Né? Então, tudo que você falou tem a ver com eu comigo mesmo, na primeira pessoa do singular, estritamente. Talvez pudéssemos pensar numa outra felicidade onde o ódio fosse mais obviamente incompatível, que é a felicidade de você perceber que você ajuda as pessoas, estende a mão, é útil, que as pessoas vivem melhor porque você existe, que as pessoas são gratas porque você fez o que fez, que você tomou uma iniciativa que melhorou a vida de alguém. E isso às vezes faz muito bem a quem tem essa iniciativa, e aí é explicitamente incompatível com ódio. Né? Agora, claro, se felicidade for fazer sauna todo dia, aí tudo bem, porque de dentro da sauna você pode xingar todo mundo pelo, né? Aí é bem legal, dá para conciliar. Mas se a concepção de felicidade for um pouco mais humanitária, um pouco mais inserida de pertencimento, aí talvez o amor combinasse mais. Odiar de dentro da sauna deve ser um pouco ridículo, porque você está nu odiando. Quer dizer, não é uma situação muito confortável, com 200 graus na cabeça, se manifestando todo o seu ódio. Então, dentro da sauna mesmo, acho que não, porque se bobear, o celular ia padecer, né? Mas o pessoal sai ali, fica naquela zona mista de nudez compartilhada. E aí, dependendo de quem passa pela frente, a inveja aumenta, e aí você resolve canalizar sua raiva para cima de alguém e já tá o celular na mão. Isso, já manda ver. Manda ver, lógico, claro. Agora, quando você fala que o amor, a felicidade, muitas vezes ela surge um pouco dessa ajuda, né, de tornar o mundo um lugar melhor, também tem um ponto aí de autossatisfação, não tem? Que com um propósito, me parece um propósito muito mais digno, né? E menos egoísta, mas a princípio também é pra mim, não é um pouco também? Ah, não tem dúvida. Fazer o bem também é bom pra mim, né? E não há nenhum problema nisso, né? Quer dizer, no final das contas, a gente, por exemplo, passei 30 anos na universidade. 30 anos me esforçando para ver se meus alunos conseguiam pensar um pouco melhor por minha causa. Às vezes acha até que consegui. Então, tudo bem, termina nele. É um gesto assim, onde você contribui com a vida do outro e tal. Mas, claro, eu tenho que me sentir bem com isso. Eu tenho que voltar para casa com a sensação de dever cumprido. Eu tenho que olhar no espelho e conferir à minha vida alguma dignidade. Sim. E tudo isso tem a ver com um entendimento sobre si mesmo, né? Não tem como viver só pelo outro. Quer dizer, suponho até que sim, mas são pessoas altamente espiritualizadas, num padrão de espiritualidade que é completamente excepcional. Pessoas assim, arroz com feijão, como eu, né? São pessoas que, tudo bem, elas gostam de colaborar, de contribuir, de participar da melhor maneira possível para poder voltar para casa e dizer, caramba, posso me orgulhar do que fiz, né? Não sou tão desprezível assim. E isso já é bem legal. Ou sou menos desprezível, é o que eu sinto. Quando eu faço bem, eu sinto. Diminuir um pouco na escala do desprezo. Pois é. Eu tô um pouquinho melhor. Não, claro, lógico. E é impressionante como é possível, com pequenas iniciativas, resolver grandes problemas, né? E eu penso que no caso do professor, ele ao agir, muitas vezes ele não tem noção, né, do quanto ele pode contribuir com a lucidez, né, capacidade de discernimento, de entendimento do mundo, que diariamente ele contribui a forjar no aluno. Eu acho que muitas vezes o professor, por conta de integrar, no nosso caso, uma sociedade que o despreza, né, ele acaba se convencendo de que todo mundo tem razão, né? E de que, de fato, ele, com ele ou sem ele, é indiferente. Mas não é verdade. De novo ele erra, né? Ele erra porque é bem possível, mesmo num cenário de fragilidade institucional, onde a escola está devastada, sucateada, a universidade muitas vezes desprezada pela sociedade, pelas autoridades, etc. Mesmo num cenário assim, numa simples aula com alunos na sua frente, é possível ter momentos de excelência que podem ajudar enormemente, né? Nossa,
Putz, o camarada, sei lá, 30 anos depois, o cara... Porra, você me falou de Hannah Arendt em 89 e por causa disso eu me tornei um leitor de Hannah Arendt. Você não sabe se pede desculpas ou se, né? Pô, eu não lembro, mas se você está dizendo, é bem legal. Então acho que ao mesmo tempo que há uma responsabilidade imensa, há também uma possibilidade assim de produzir efeitos muito, muito positivos. Você tem esses casos mesmo de pessoas que chegaram para você anos e anos depois? Muitos. Lembra algum marcante que falou, minha vida mudou por causa disso? Tenho. Assim, é importante porque valoriza muito o trabalho do professor, eu acho importantíssimo isso. Nossa, para facilitar, digamos aí, eu sempre dei aula em escola de comunicação, né? Então, alguns dos meus alunos são comunicadores do mundo da mídia. E eles se lembram das aulas do tempo que eu comecei mesmo a trabalhar. Então, numa mesma classe tinha lá César Tralli, Mariana Godoy, já na mesma classe ali na Casper Libero, né? E vira e mexe, a gente cruza um ou outro que lembra de autores e coisas que você falou que já vão longe, porque o trem anda e você acaba se interessando por outras coisas. Então acaba havendo ali uma comprovação de alguma coisa que a gente esquece. Peraí, não foi assim tão estúpido quanto parece, né? Não foi. Quer dizer, claro que 80%, né, passou por você como o vento, assim, né? Não ficou nada, mas por pouco que tenha sido, às vezes produz um efeito impressionante. Outro dia eu fui num jogo de basquete num clube aqui, basquete nacional e tal, e aí tinha lá a TV paga cobrindo a partida, acho que era NBB, Novo Basquete Brasil. Onde era o jogo? No clube aqui, no Paulistano. Era Paulistano contra Mogi, alguma coisa assim. Aí eu fui lá assistir. Fico mais feliz ainda que você acompanha o basquete nacional. Acompanho. Até o pessoal pede para eu dar palestra para os jogadores. Que legal. E tal, assim. E aí tava lá um rapaz, eu não vou citar porque ele não me autorizou, mas ele trabalha na TV paga que cobre o basquete. E aí, tava lá no intervalo, eu vim passando, não sabia que era ele. Pô, ele levantou, mas ele fez um escândalo, né? Professor! E aí, no meio da torcida, né? Você olha de um lado, olha do outro. Não sou eu. Professor, vem aqui e tal. E começou a lembrar das coisas. Quer dizer, e aí eu fiquei particularmente feliz porque era do tempo de professor de faculdades assim, simbolicamente mais periféricas, coisa mais distante, gente que era difícil acreditar que pudesse seguir na profissão, que fosse, né? Então, pô, um cara desse é incrível. E aí eu percebi que, porra, quando ele me viu, ele falou, ele queria dizer assim, olha... Meu, deu muito certo, né? Olha, que legal e tal. E eu, fui lá, parabenizei e fiquei super feliz que mesmo onde você talvez naquele momento achasse que as chances eram muito precárias, teve gente aí que seguiu firme, né? Com resiliência, como eles dizem, e tá aí mandando ver com muito sucesso. Sabe que o que você comentou agora há pouco sobre... Você marcou a vida de muita gente, obviamente, como professor. E a gente está vivendo um momento que marcar a passagem na Terra, ela significa muito mais do que fazer o bem para um ou outro. Você precisa impactar multidões hoje para você ser marcante, né? Eu vivo um pouco esse conflito. Eu não gostaria de, daqui a pouco... morro agora e nunca mais se fala de mim. Eu quero me tornar um cara marcante, fico feliz quando as pessoas mandam feedback. Poxa, que bacana, eu vi tua entrevista, ou eu vi teu vídeo, tua comédia, me faz bem, eu tava num dia ruim. Então, eu sinto que impacto, assim. E isso me preenche muito. Que é algo que eu sinto que mudou muito. Antigamente, as pessoas... Eu trabalho para cuidar financeiramente da minha família e meu objetivo... O sucesso é poder dar uma vida digna para os meus próximos aqui.
Aonde que isso se torna uma obsessão, Clóvis, numa sociedade atual onde todo mundo fala, todo mundo quer impactar, todo mundo quer viralizar? Pois é, eu acho que... É uma boa pergunta, não é? É uma boa pergunta, Matheus. É uma ótima pergunta. Eu fiquei orgulhoso. Tão boa que, como toda boa pergunta, não tenho a menor ideia de como responder. Não tem problema. Mas eu acabei a pergunta e fiquei orgulhoso de mim mesmo. Falei, eu preciso falar que foi uma boa pergunta. Eu acho que há um problema que é... A maior prova que é uma ótima pergunta é que desde que o homem pensa para viver, ele pensa sobre isso. Quer dizer, na hora que você começa a pautar a tua vida e a usar como referência de primazia, assim, o que o outro pensa de você, você se tornou um escravo do olhar do outro. Sim, é enlouquecedor isso. Né? Quer dizer, enlouquecedor. Por que você não vai fazer isso? Porque você imagina o que vão dizer. Bom, então tudo bem, saiba que você se tornou um escravo. Porque o escravo é aquele cuja vida é definida por uma vontade exterior à sua própria consciência. Né? Então, deixa eu ver aonde que vai dar mais like, view e não sei o quê, para eu poder dizer o mais adequado. Né? Então, pra você ter uma ideia, tinha lá os pensadores mais antigos mesmo, pouco importa as escolas e tal, que isso é tudo muito chato, mas... alguns deles muito preocupados com isso, eles tinham um verdadeiro treinamento contra isso. E qual era o treinamento? Era submeter os alunos ao ridículo mesmo, que é para o cara criar casca e para ele de fato não se incomodar com o que vierem a dizer dele. Então poderíamos pensar, né, em alguma coisa como um treinamento para a vida digital, que é você, na escolaridade, você ser submetido a um bombardeamento, tipo cancelamento, demolição, sei lá como chama, devastação e tal, para você aguentar o tranco e assim, quando for para valer, você está muito mais preparado. Tá. Porque no final das contas, ninguém está preparado para ver milhares de pessoas te detonando. Ninguém está preparado para isso. Execração pública. Né? Execração. Então, qual é a graça? É possível ter uma espécie de educação que é protetiva da liberdade, que é protetiva da soberania. Porque se eu quiser ter liberdade e autonomia, eu preciso estar blindado contra quem queira me escravizar. Seja ou seja uma opinião pública, um entendimento coletivo, como você quiser chamar. Então, acho que por isso... na hora que isso se torna uma obsessão, é justamente na hora que você virou escravo, porque o olhar do outro e a avaliação do outro assumem a primazia como referência das tuas tomadas de decisão. Você está falando é incrível, Clóvis. Te digo, eu penso muito, parece que eu não penso. Você olhando para mim e fala, esse cara não pensa. Eu penso, de vez em quando eu penso. É impressionante. Eu me surpreendo com o fato de eu pensar, apesar de parecer desse jeito. E o que você está falando é incrível, porque a gente fala muito sobre o tal do bullying, o tal da crítica negativa. Vamos pegar um pouco mais leve, não vamos ofender. Como que isso impacta as pessoas? Isso destrói vidas. E eu acho que esse fenômeno não tem como frear. A crítica, o peso, as redes sociais te possibilitam ser voraz, ser raivoso o tempo inteiro. Eu acho que a gente tem que cuidar um pouco da cabeça daquele que emite, daquele que escreve, daquele que opina, porque senão a gente vai criar uma sociedade de pessoas que falam o que agrada o próximo. Então assim, é normal que você vai ser xingado, que você vai ser ofendido, e não dá para frear essa multidão. O que você pode controlar é como você recebe essa crítica e como que isso vai te moldar. E ninguém fala disso. Mas a gente quer frear a crítica, mas a gente não quer falar de como você pode absorver essa crítica. Claro. E eu acho que é uma questão de... É importantíssimo isso. Como é que você vai ser visto, né? Parar de se preocupar como você está sendo visto, porque você não vai agradar nunca. Se você imaginar que na tua vida dá para dividir as situações entre aquelas que você que faz acontecer e aquelas que acontecem sem a tua participação e que te afetam, então
sei lá, vamos dar um exemplo. Eu aqui tô falando, e o que eu falo, bom, sou eu que decido, escolho as palavras e tal, e os exemplos, isso depende de mim. Já quem está nos ouvindo, bom, isso dele gostar ou não, já não depende de mim. Porque depende de expectativas, por exemplo, que eu não posso controlar. Depende de trajetória, depende de repertório, depende dos professores que teve, depende, sei lá, depende do que já ouviu falar a meu respeito, depende de um monte de coisas que eu não tenho como controlar. Razão pela qual uma sabedoria óbvia é você gastar todas as fichas com o que depende de você. No caso, aquilo que eu estou falando, a produção do discurso. E não gastar nenhuma ficha com aquilo que você não vai poder controlar nunca. No caso, o que vão dizer, pensar ou sentir a partir da tua palavra. Ora, dito isso, eu insisto, né, na questão da formação para a vida em sociedade. Né? Afinal de contas, se não for para formar cidadão, a gente não entende muito bem o que a gente vai fazer na escola, no final das contas. Tem registro nos livros de filosofia de pessoas que foram submetidas a treinamentos assim, de você sair pela rua arrastando um peixe morto. E aí, bom, isso é entendido como uma coisa ridícula de uma pessoa imbecil. E aí, então começa a juntar gente para falar, ô idiota, ô não é. Isso é de propósito, né? Para você estar acostumado a ser achincalhado, porque quando você se acostuma a ser achincalhado, isso passa a não te afetar mais tanto, dando a você a liberdade de que você precisa para poder ser autêntico. Liberdade, né? Liberdade. A autenticidade nasce da liberdade. Quer dizer, se você entender a autenticidade como sendo uma espécie de transparência muito particular entre o dentro e o fora, entre o que acontece dentro de você, basicamente sensações e pensamentos, e o que acontece fora de você, basicamente manifestações, gestos e discursos. Então, a autenticidade é você manifestar e dizer o que você pensa e sente. Ora, o que seria o contrário disso? A hipocrisia. E o que é a hipocrisia? Esse desalinhamento crônico entre o que você pensa e sente e o que você diz que pensa e sente. Aí o cara levanta a mão, mas, e por que você não diz o que pensa e sente? Porque não sou dono do meu nariz? Porque sou escravo? Porque estou impactando? Porque tenho medo de ser achincalhado? Em suma, porque tudo na minha vida é uma estratégia? Ou para me ferrar o menos possível, ou quem sabe até para ganhar um aplauso ou outro. Então, pouco importa o eu. O eu que sente, o eu que pensa, importa mais os resultados a alcançar. Então você tem uma vida estratégica mesmo, que é uma vida hipócrita. Perfeito, perfeito. Quero fazer uma interrupção rápida aqui do nosso papo para mostrar os livros do grande Clóvis, do professor Clausimar, Clausibar, né? Clausibar, que o meu porteiro falou. Temos aqui A Felicidade é Inútil, interessante. Despertar Inspirado, que ele escreveu com a Monja Coen, dá uma olhadinha, e também Em Busca de Nós Mesmos. Esse aqui tem mais páginas. Esse aqui você precisa dedicar um pouco mais de tempo, ele é um pouco mais longo. Ou seja, o Clóvis tinha mais a falar sobre esse assunto do que os outros assuntos. Que é sobre a busca de nós mesmos, que é algo realmente que merece um certo... estender um pouco mais a obra, não é verdade? Sobretudo para chegar à conclusão de que talvez não haja nada a buscar, né? A gente pensa que agora está na moda o autoconhecimento, isso, exato. O autoconhecimento. Você chega na livraria, tem uma parte toda de autoconhecimento. Então, resta saber a que será que estão se referindo, né? Porque, vamos lá, as brincadeiras a gente pode fazer. Se eu tiver um braço amputado, continuo sendo Clausibar? Continuo, certo? É Clausibar sem braço, mas é Clausibar. O outro braço, ok. As duas pernas, beleza. Genitália, ok. Né? Então,
Pô, então vamos começar a tirar as vísceras, né? Sei lá, saiu o fígado, saiu o baço, saiu... Continua Klaus Bar. Continua. Então, caralho, aonde Klaus Bar está, né? Quer dizer, o que eu preciso arrancar fora para que Klaus Bar deixe de sê-lo? O quê? Pois é, eu te pergunto. Não pense você que eu respondi. Por isso tantas páginas. O livro de tantas páginas para não responder. Mas aí é que está, é a graça da história. Talvez não haja nada além de máscaras, né? Como dizia o Proust, máscara sem rosto. Você tem máscara de pai de família, máscara de professor, máscara de marido, máscara de amigo, máscara de chapa de clube, máscara de... sei lá, de atleta. De palestrante, de atleta. Aí você vai tirando. Porque a ideia de máscara sempre pressupõe justamente algo autêntico por trás. A máscara tem que ela tem que grudar em alguma coisa, né? Então, a pergunta é, o que é o Klaus Bar para além das máscaras? Pô, não tenho como saber, porque na hora que eu vou olhar, já é uma máscara, já é uma situação que cobra uma personagem, Perfeito. já é. Então, eu fiquei sem conseguir responder. Não sei o que é o autoconhecimento, a não ser que você chame de autoconhecimento a somatória de todas as piruetas que você faz para poder interagir, viver e conviver com o mundo. Agora, faz sentido pensar isso, Clóvis? Faz sentido você... Eu fico muito na dúvida, sabe o que é? Será que vale a pena eu me dedicar a pensar sobre mim mesmo ou simplesmente eu vivo? Eu tinha essa discussão muito grande com algumas pessoas, eu já tive. Eu falava, se eu não vou chegar a lugar nenhum, vale a pena que eu perca tempo me questionando? Porque assim, muitas dessas perguntas, elas não tenha dúvida que ajudam você a se conhecer um pouco melhor, a você a fugir dessas hipocrisias, para que você entenda melhor quem você é nisso. Por isso o tal do autoconhecimento. Mas ao mesmo tempo é enlouquecedor pensar. Às vezes é sempre melhor fazer. Que é aquela coisa. Você pega um atleta, um lutador de boxe. O lutador de boxe que pensa demais é um problema. Esse cara a testosterona tem que subir, ele tem que sair porque eu quero matar o cara. Se ele passar a pensar, mas por que matar? Esse cara tem uma mãe, esse cara tem um coração, ele com certeza é um bom pai. Se ele passa a pensar muito a respeito, ele acaba não efetuando e executando as tarefas. Então não é um pouco contraprodutivo pensar? Então, quando você começa a estudar filosofia, tem que passar por um tal de Sócrates, porque ele está no começo, e normalmente as pessoas começam do começo. E aí, esse tal de Sócrates terá dito que uma vida que não é pensada não vale a pena ser vivida. Então, segundo Sócrates, o teu questionamento ele já está definido, ou seja, uma pessoa que não pensa com lucidez máxima, botando a razão no mais alto nível sobre a própria vida, não realiza a sua humanidade, digamos assim. Né? Vive uma vida muito próxima da animalidade no cio. Né? Bom. Que pode ser bem divertida. Pode. Tudo pode, né? Mas aí, então, isso é o Sócrates, né? Sim. Isso é o Sócrates. Deixa ele de lado. Tá. Você falou do boxe, né? Não é só o boxe. Todo tipo de interação social que tem aparência de jogo, né? E quase todas têm, na hora que você se pergunta sobre o valor do troféu, você não joga mais. Porque existe um pressuposto do jogo que é a obviedade do valor do troféu. Sabe? Por exemplo, você se formou em Direito, tá? Até mais, você entrou na faculdade de Direito. Tá. 19 anos, entrou lá, tal coisa. Então, o que vai acontecer? Depois de um certo tempo, ser ministro do Supremo é um troféu de valor óbvio. Não tem como você parar para pensar,
Por que eu vou querer ser ministro do Supremo? Uma pergunta dessa fode o jogo. Né? É a mesma coisa que qualquer outro tipo de jogo. Você está lá jogando sinuca, por que eu vou encaçapar? É o tipo da pergunta que destruiu o jogo. Você é um broxante, você arregaçou as condições do jogo que pressupõe essa obviedade do valor. No caso do boxe, derrubar o adversário é a obviedade do valor do troféu. Não há por que pensar. Eu diria que nessas relações lúdicas, né, de jogo entre as pessoas, a reflexão sobre o que se está fazendo é destrutiva de todo o espaço. E isso vale a mesma coisa no campo político. Você pergunta, mas eu, no fundo, não quero me eleger. Bom, esse cara ele joga outro jogo, ele não é daqui. Ele não, né? E que fique claro, o campo acadêmico também tem seus troféus de aplauso, visibilidade, notoriedade, etc. É claro que a sociedade hoje, ela meio que deu uma borrada nessas autonomias, né, dos jogos e tal. Então, o professor, ele, graças a alguém do mundo do espetáculo, ele ganha legitimidade junto a um público que 10 anos atrás ele não se preocupava em seduzir. Professor na universidade, ele tem que ser aplaudido dentro da universidade. Ele saiu da universidade, ninguém sabe quem ele é, tá tudo certo. Porque as fronteiras eram muito mais claras, né? Enquanto hoje, meio que todo mundo quer o público de todo mundo, nessa sociedade mais borrada de identidades. Então, se você imaginar isso, nós estamos, na verdade, disputando tudo que é troféu, no final das contas. Né? Nós estamos brigando em N searas diferentes. Vamos pegar, sei lá, vamos dar aqui as coisas como elas são. Vamos pegar aí os nossos grandes palestrantes do país, né? Vamos pegar aí o Clóvis de Barros. Cortella. Tem Clóvis de Barros. Cortella. Não, primeiro lugar, Clóvis de Barros. Cortella. Pergunte se o Karnal escreveu livros grandes como esse aqui. Não, mas ele escreveu sobre o ouriço com espinhos. E isso é mais contundente. Karnal é muito bacana, já teve aqui. Karnal, Pondé, que eu vi que veio parceiro contigo. Também. Bom, então, o que você vai dizer? Esses caras jogam o jogo da academia? Não, há muito tempo não jogam mais. Né? Jogo da academia, vamos lá, você tem lá na filosofia a Marilena, a Olgária, o Franklin, o pessoal, os seminários de filosofia, coisas incríveis, trabalho fantástico que eles fazem e naturalmente não compreensível por todo mundo, porque é num nível elevadíssimo e pá. E aí você tem esse trabalho que é um trabalho de mais vulgarização ou popularização ou democratização, para ficar mais bonito. E aí você tem gente falando sobre filosofia de modo mais simples para ser entendido por um público maior, como esses que eu falei. Eu incluo aí a Monja, por que não, que é incrível também e tal. Bom, então é claro, imediatamente você tem a constituição de um novo campo que não é nem o da academia, nem o da espiritualidade budista, nem o da... É um negócio muito esquisito, aonde eu estou disputando espaço com um cuspidor de fogo. Tem um cara chamado Clóvis que é mágico, né? Então, eu me lembro no começo da vida como palestrante, veio o Clóvis dar palestra, é o mágico? Não sou o mágico. Você estava atrás do mágico. Eu estava atrás do mágico. Era frustrante saber que não era o mágico. Mas o mágico era a hora que eu tinha que explicar que era o Clóvis, mas não era o mágico, eu tinha que reverter um cenário de apequenamento fudido, né? Porque o mágico é que era legal e tal. Então, nessa sociedade muito dinâmica e muito líquida que a gente está, não dá muito para você vir com frescura, né, cara? Né? Se você parou para olhar, atropelar. Então, retomando o que eu te dizia, ainda assim, se eu quiser dizer o que eu acho, é que a vida refletida e pensada, ela é muito dura. Se você é muito lúcido e vai pensar com lucidez sobre a vida, a própria, e a vida em geral, genericamente,
é um exercício muito duro, muito difícil, muito, né? Como se você fosse uma espécie de analista de si mesmo 24 horas por dia e tal, né? Quem faz análise sabe o quão difícil é e assim, se você tem, quanto mais lucidez você tem, mais você chega em sinucas difíceis de enfrentar, né? E ao mesmo tempo, quando a vida não é pensada, ela é de um vazio tosco, é uma tosqueira, né? Vamos combinar? Né? Concordo. Não, claro. Depois da terceira festona que você organiza, sabe? Você já olha e diz, velho, né? Assim, será que é só isso? Não é não? Hein? Eu concordo. Né? Sim. Depois de 3 meses, você olha e fala, caramba, né? Gozado como acabou a graça, já não tem mais a graça que tinha antes, né? E aí, sei lá... É um equilíbrio difícil de encontrar. Se a graça estava num barquinho, bora comprar um iate, né? Se a graça estava num iate, bora comprar um hidroavião, e aí você cai numa lógica do Eros de querer mais e mais, que é um saco sem fundo. Essa é das mais perversas, né? Porque... O valor fica no lugar errado. O valor está sempre no que você não tem. Né? Aliás, em cima disso, toda a lógica de circulação do capital funciona. Ou você já viu alguma publicidade dizendo agora que você comprou, guarda o cartão de crédito, né? Põe na gaveta e vá desfrutar e regozijar daquilo que você acabou de comprar. Não era o que você queria. Nunca vi. Não é do caralho. Esses microfones aí. Você queria muito isso aqui. Agora, velho, agora desfruta. Esquece de gastar. Agora curte o que você comprou. Jamais. A hora que você... O produto comprado é um produto zerado em valor. O que vale é o que você não tem, é o que falta ainda. Né? E é isso que movimenta essa busca do que falta, que não tem fim, porque é um saco sem fundo. Né? A lógica do Eros, da erotização da vida, é a lógica de um saco que não se deixa encher. Não há satisfação possível. Porque você nunca é preparado para a satisfação e para a alegria. Para pensar, né? Eu vou pegar um cenário de uma cidade do interior, 50 mil habitantes, 2 vizinhas comentando que a filha de uma delas arrumou um namorado novo. E a outra pergunta, como é que ele é? Moço bom, trabalhador, batalhador, tá indo atrás, moço que busca, moço que vai atrás, moço que sei que, entendeu esse discurso? Vamos mudar um pouquinho o discurso. Moço bom, moço que adora estar onde ele está, moço que curte a segunda-feira, moço que regozija com a vida como ele é, moço que vive. Isso é um vagabundo, isso é um imprestável, isso é, né? O alegre, ele é o bobo alegre. Né? Por quê? Porque você é adestrado para a inconformidade. E a expressão que deixa isso mais claro é a expressão sair da zona de conforto. Né? É absolutamente aplaudida por todos. Eu não vou sair da zona de conforto. Eu estou na zona de conforto, eu gosto da zona de conforto e daqui ninguém me tira. Né? Não, você percebe? Aí é uma esculhambação, porque o cara que é foda é o cara desconfortável. É o cara que tá com um alfinete ali sendo pinicado o tempo inteiro, que quer mais, porque só isso, claro, trará o enriquecimento de quem o paga. Eu vi hoje, coincidentemente, vindo pra cá, eu tava mostrando pra minha mulher um vídeo de um cara contando uma história que era incrível. Era o seguinte, um cara milionário, rico, contando. Tava fazendo a obra da minha casa, montando a minha mansão. Tava dando tudo errado. O cimento não chegava, não dava certo isso, não ia montando. Não... E eu tava puto. Precisava falar com o mestre de obra. Cheguei naquela obra assim, ó, espumando. Puto. É um cara americano. Quando cheguei, tinham 10 mexicanos trabalhando, ganhando $10 por hora para fazer aquele trabalho, dançando, cantando, alegres, se divertindo, contando histórias da família, um clima maravilhoso. E eu pensei, esses caras, eles estão muito mais felizes do que eu. Se a felicidade fosse a nossa escala de sucesso ou de fracasso, ou de vida boa, a vida deles é muito melhor que a minha. E esses caras estão trabalhando para construir o meu conforto. E no fundo, eles são muito mais confortáveis do que eu. Olha que coisa louca isso, cara. Nós temos um livro aí de um americano
do século passado, se você imaginar que no Brasil o mesmo livro está no topo do ranking há uns 5, 6 anos, é muito impressionante. É esse Mais Esperto que o Diabo. Uhum. Eu falo muito porque o meu editor também é o editor do Napoleon Hill. E o Napoleon Hill ele tem uma história de mapear as causas do sucesso e do fracasso. Né? Então ele entrevistou milhões de pessoas que se consideram fracassadas e outras milhões que se consideram bem-sucedidas. Né? E a partir daí ele fez uma espécie de categorização das causas do sucesso e categorização das causas do fracasso. E qual é a grande graça do livro? É mostrar que isso tudo é super pertinente, mas nem sempre combina com felicidade. Né? Tá aqui o livro, ó. Exatamente aqui. Mais Esperto que o Diabo. Número 1, livro mais vendido de 2020. Uma entrevista com o diabo. Cara, o que que eu te diria? Hoje o diabo tá te entrevistando. Vê a diferença? Vê como as coisas mudam? Aqui é uma entrevista com o diabo. Sem que eu jamais consiga ser mais esperto do que ele. Olha aqui. Eu lembro da professora do primeiro ano primário e ela dizia assim, eu lembro muito dela porque, primeiro porque ela era uma professora legal, eu sempre gostei muito de observar professor, e segundo porque ela seguiu carreira no mundo da escola e se tornou professora de filosofia da USP e voltou a ser minha professora décadas depois. Jura-me, que história louca. Isso. E aí ela dizia sempre, vamos estudar o primeiro ano para poder passar de ano. Então aquilo me marcou muito. A expressão passar de ano é uma expressão que eu repeti a vida inteira, mas eu só fui parar para pensar sobre ela muito recentemente, né? Porque pare e leve essa expressão para casa, passar de ano. Né? O que eu estou fazendo aqui? Eu estou me esforçando para passar de ano. Né? Você não concorda que ela poderia ter dito assim, porra, o grande barato de estar aqui é estar aqui. Uhum. O grande barato de estar aqui é aprender comigo. O grande barato de estar aqui é estudar com os colegas que são os teus agora. É ler os livros que nós vamos ler agora. Esse já é o paraíso. É o primeiro ano. Isso aqui é fantástico. Ele é tão incrível que quando chegar no fim do primeiro ano, você vai chorar de ter que passar para o segundo ano. Uhum. Não, isso nunca foi dito. Nunca foi dito. O grande barato era o segundo ano. E o que é mais incrível, você poderia imaginar, esse segundo ano devia ser mesmo do caralho. Outro professor, outros alunos, outras coisas. Não, chegava no segundo ano, o professor continuava propondo passar de ano para o terceiro. E assim foi o ensino médio, assim foi a faculdade, mercado de trabalho. E no mercado de trabalho, essa lógica entra em forma de plano de carreira. Né? Você entra para passar de ano. Isso. E aí... Porra, ninguém levanta a mão e diz, mas peraí, tem algum problema, velho? Porque faz 30 anos que eu tô passando de ano. E os caras estão me prometendo o quê? Que quando eu for CEO, Aikiko, FIFIO, caralho, eu vou ser feliz. Mas, velho, não é possível. Essa merda tem que chegar antes, né? Agora eu não vendo mais a vida. Você entendeu? Agora não tem mais passar de ano. Agora é assim, vai ter que valer a pena agora. Você quer ver um outro? Tal do happy hour. Já parou para pensar no significado da expressão happy hour? Né? Happy hour. Toda vez que metem coisa em inglês, estão querendo te enganar. Sobretudo quando é desnecessário. Não tem porquê happy hour. É hora feliz. Que horas é a hora feliz? Diz que horas é a hora feliz. Significa que todas as outras são uma desgraça. Não é, cara? A hora feliz é a hora que o trabalho acabou, é a hora que a semana acabou, é a hora que o mundo acabou, é a hora... Em suma, a hora feliz não coincide com a vida no trabalho. Agora, se você parar aqui o RH, que quer dizer recurso humano, o recurso humano patrocina a hora feliz do trabalhador no bar. Anota e vê se faz algum sentido, velho.
né? Porque o RH podia dizer, velho, isso, o lugar mais incrível do mundo é aqui. Mesmo vai, que ele minta um pouco, mas era previsível que ele pelo menos tentasse. Isso aqui é do caralho. A hora feliz é segunda às 8, né? Todo mundo esperando na porta, a hora feliz e tal. Puta, a gente adora trabalhar e tal. E se você não gosta de trabalhar aqui, não tem problema. Vai arrumar um outro lugar onde você gosta de trabalhar. Não. Mas nem disfarçam. Não. Felicidade é fora. Felicidade é em outro lugar, em outro tempo, em outro momento. Isso aqui é instrumentalização da vida. Isso aqui é o seguinte, você me dá o teu ofício, eu te dou o salário, a gente troca, mas a felicidade não entra na equação. Por isso o happy hour é depois. Você percebeu? Não faz sentido? Não faz sentido nenhum. E o mais louco é que tem muita empresa que cria um ambiente, a princípio, extremamente agradável de trabalho, com caminhas, com não sei o quê, que é para você ficar enfurnado naquele lugar durante 14, 15, 16, 17 horas. Porque você não tem motivo para sair dali. Então, assim, ou você tem o cara que fala, isso aqui é uma desgraça, eu vou te dar um happy hour, ou você fala, isso aqui é um lugar tão maravilhoso que você não tem que sair. Então são dois extremos. Tem de tudo. Caminha, videogame, sala de jogos. As estratégias não faltam para iludir. De qualquer maneira, eu penso que sempre há espaço para lucidez, mesmo quando você vai participar do mundo do trabalho. Você não está escrito na sua testa que para poder trabalhar, você tem que ser um total nó cego. Né? Não, você pode perfeitamente entender. Olha, tem aqui um conselho de administração, esses caras têm um certo capital que precisa ser aumentado, aqui tem um CEO e uma equipe que administra, esse dinheiro tem que ser multiplicado, e nós estamos aqui num determinado mercado competindo com outras pessoas, e no final das contas o que se espera é que esse dinheiro aqui seja multiplicado de forma a que esse investimento seja mais vantajoso do que outros possíveis, porque se não for assim, eles vão fechar essa porra e nós não vamos mais ter com o que brincar. Tá tudo certo, não tem problema, só chega a explicar, olha, é assim que a porra funciona. Então, claro, se você tá feliz ou não, pra mim é completamente irrelevante. Não? Mas trate de fazer a tua vida aqui a mais agradável possível para você. E se ainda por cima você conseguir realizar a tua natureza, né, trazer a tua essência pro trabalho, você conseguir viver momentos inesquecíveis e tal, ótimo, não tem problema. Melhor ainda, fica à vontade. Mas saiba, o objetivo final de tudo não é exatamente a plena realização do teu ser, né? Obviamente que não. Então, não precisa haver tanta dissimulação quanto há. Que loucura, né? É realmente assim, a gente curte muito pouco a estrada, né? Nós estamos sempre procurando um lugar para chegar. E eu entendi, vou te falar pessoalmente, Clóvis, eu acho que eu entendi isso em algum momento, assim, sabe? Talvez por eu ter chegado nos lugares que eu gostaria de ter chegado, me fez pensar, olha, eu fiz o que eu queria, eu cheguei em lugares que eu queria. Tem lugares que eu gostaria de chegar, que eu não cheguei, projetos que fiz que foram grandes fracassos, é normal isso. Mas tem coisas muito legais que eu fiz. A partir de um certo momento eu falei, o que me deixa feliz agora? Eu comecei a curtir a busca. A busca pode... A palavra busca pode estar equivocada, porque significa que eu estou buscando alguma coisa, mas não, a estrada que me leva, ou que talvez não me leve, talvez eu saia no meio da estrada, e mesmo assim eu curti, a vida é isso, né? Se você curtir só o seu sucesso, quanto tempo da nossa vida a gente chega no sucesso? A gente curte o sucesso. E quanto tempo a gente demora para chegar em determinado lugar? Talvez você não chegue. E aí a sua vida é um fracasso, significa? Eu quero ser general. Porra, você não... Vamos curtir ser sargento? Pode ser muito legal. É isso. Eu faço stand-up comedy. Sei. E eu fui... Depois, hoje eu tô com 44. E eu, há 2 anos atrás, resolvi fazer comédia nos Estados Unidos, em inglês. Que é uma coisa que eu sempre quis fazer, no mercado americano e tal. E quando as pessoas param para me perguntar, é tipo, mas o que você quer?
Qual é que é o objetivo? Você tá lá por... É legal, do caralho o que você tá fazendo. Mas aonde você quer chegar? E eu tenho muita dificuldade de explicar, tipo... Eu não tenho um objetivo. Eu tô curtindo muito o que eu tô fazendo. Estar lá fazendo já me deixa feliz. Se isso vai gerar um especial meu na Netflix, se isso vai... Ok, pode ser que não aconteça, mas tô curtindo fazer isso. E isso me possibilitou chegar todo dia de noite, olhar pra minha mulher e falar: que do caralho isso aqui que a gente tá fazendo, né? Que do caralho. Toda noite eu chegava, é meio idiota também, parece um drogado, né? Que legal pra caralho. E curtir esse processo, né? Que às vezes ele é feliz por si só, ele não precisa de um começo ou de um fim. Às vezes ele simplesmente tá nessa estrada. Não é todo mundo, né? Que às vezes o cara fala assim, eu vejo muitas essas palestras que falam: se você não tá feliz no teu trabalho, você não precisa ficar, você levanta e vai embora. Ok, beleza, se você é infeliz. Mas como é que você pode fazer para deixar a tua vida feliz? Porque nem todo mundo vai ter oportunidade de largar os 4 filhos, né, que você precisa alimentar. Você larga o trabalho e deixa todo mundo desamparado. Mas como é que eu faço para ter uma vida feliz e não depender do dinheirinho que extra para sobrar para fazer uma viagem no final do ano? É ter um approach diferente com a vida, né? Porra. É que toda civilização se organiza em torno da ideia de propósito, né? Tem um livrinho bem legal. Olha, tá vendo? Professor, pelo menos um livrinho, vai. Por favor. Marcuse, Eros e Civilização. Então, toda civilização tem uma forma de organizar a libido, né? A parte desejante da vida, né? A civilização é um espaço que define os troféus autorizados, aquilo que você pode perseguir, né? Aquilo que você está autorizado a ir buscar e tal, como passar de ano, né? Sim. E então a gente, sem perceber, a gente é esculpido numa educação onde a ideia do que vale a pena tem a ver com a ideia de sucesso, que tem a ver com a ideia da aproximação de certos propósitos antecipados e assim por diante. Ou seja, sempre uma perspectiva de encontrar a felicidade lá na frente quando alguma coisa acontecer. A gente pode não se dar conta, mas isso é da índole da vida na civilização. Tanto é assim que na hora que você levanta a mão para dizer, sabe o que é? Não quero chegar a lugar nenhum. Eu tô de boa aqui curtindo, haverá represália. Você pode... A represália será, claro, menos sensível se você já tiver num ponto de autossuficiência que você manda todo mundo pro inferno. Como isso não é muito comum, a represália costuma ser muito eficaz, né? Peraí, como assim? Você está satisfeito aonde você está? Você não quer ter o cargo do teu chefe? Você não quer ter o carro do teu chefe? Você não quer ter a mulher do vizinho? Você não quer ter a casa? Não sei, então, né? Então, há uma espécie de cobrança, né? Em que você se veja mobilizado, que as energias sejam mobilizadas para ir atrás dos troféus que a sociedade considera legítimos perseguir. Então, eu te dou um exemplo que eu adoro. Eu estudei muito na minha vida japonês, sem nunca ter aprendido, porque japonês é um problema. Mas sei lá, eu fiz exames da universidade lá de kanji, que tem exame de 400 kanjis, 1000 kanjis, 2000 kanjis, isso escrita, né? Além da possibilidade de conversar e tal. Então eu ia fazer palestra, e até antes da pandemia eu tomava avião todo dia para ir nos lugares da palestra e tal. Então eu levava caderninho de kanji, sentava no avião e tal, né? E ali, lá eu, né, escrevendo e tal. E aí então a pessoa do lado, era muito comum, né? O senhor está estudando o quê, né? Japonês. Mas assim, por quê? É legal, né? Sim, mas assim, o senhor vai morar no Japão? Não. Vai trabalhar numa empresa japonesa? Não. Vai estudar no Japão? Não. Vai escrever um livro? Não. Mas então, para quê?
Então, você percebe o quê? Que o fato de você dizer que naquele momento você está curtindo de se dedicar àquela atividade semiótica, que é escrever aqueles candis, e que aquilo basta por ele mesmo, não faz sentido na cabeça do interlocutor. Porque ele quer inscrever aquela prática numa cadeia de utilidades. Sabe, numa cadeia de que gavetinha serve esse conhecimento? Isso, para isso, para isso, e depois imperador do Japão. Aí seria incrível. A minha meta é ser imperador do Japão. Então, eu tô fazendo isso porque dali e daqui 32 anos, pimba, eu serei... E a pessoa, nossa, aí sim, embora seja um delírio, faria sentido. Mas você simplesmente dizer que gosta de estar onde está, fazendo o que faz, não faz sentido algum. Próxima vez você fala, eu quero ser imperador do Japão. Só pra ver a resposta. Quero ser imperador do Japão. Cara, você foi fazer esse negócio nos Estados Unidos? Puta, deve ser difícil pra caramba. Olha, assim, difícil... Eu faço isso já há muito tempo aqui, né? Eu sei. Muitos anos. Muitos anos. Mas tem diferença, Tem umas coisas que me ajudaram. Tem umas coisas que me ajudaram muito, assim. Uma delas é... Eu falo inglês, né? Aquela moçoila que tá ali, que é a minha mulher, ela mora lá há 20 anos, então ela fala muito bem, me ajudou muito, né? Se não fosse ela, eu não teria feito... Eu teria feito, né? Mas mal. Agora eu fiz bem por causa dela. Então, e outra coisa que me ajuda é o seguinte, eu falo devagar. Eu sou um cara que fala devagar. E isso ajuda quando você está falando outra língua. Né? Então, no palco, eu falo ainda mais devagar. Então, em inglês, eu consigo articular melhor. Eu posso brincar um pouco com o silêncio, com a ironia, porque eu sou um cara que fala... O cara que fala rápido, ou que trabalha muito na base do improviso, aí vai fazer comédia em outra língua e tá frito. Fiquei 4 anos, morei 4 anos na França, né? Estudando japonês. Os 2 anos. Também. Então, francês, assim, francês, escrevi tese e tal, francês, né? Mas, assim, dei muito seminário em francês e tal. Se fosse dar uma palestra em francês, é suado. É suado, cara. Por quê? Porque não vem a palavra, porque a piadinha precisava ter um timing, né, que não encaixa, você fica previsível, você fica tonto. É isso. O meu editor ali, o Marcial, me pediu umas aulas de introdução à filosofia em inglês. O Marcial, aliás, que qualquer comentário ele aparece com um livro. Cita o livro, o Marcial tira o livro. Ele trouxe a Biblioteca de São Paulo inteira para cá para poder ilustrar o nosso papo. Ele pediu... As aulas saíram medonhas, cara. Mas medonhas. Eu né, botei a câmera, filmei... Não, vou, porra. Né, imito o Woody Allen, vai dar certo. Né? What is philosophy? Aí parei um pouco. Philosophy is... Nossa! Quando terminou, eu olhei, velho, vamos deletar, apagar e vamos esquecer essa tarefa. Não tenho a menor condição de fazer isso. Mas a menor condição. Então, e tem um colega seu de profissão que é um marroquino. Vê se você conhece, depois dá uma olhada. Como é que é o nome faz dele? Um sucesso na França imenso. Ah, sim. O nome dele é Gad Elmaleh. Eu conheci ele. Você conheceu ele? Nós fizemos um show juntos. Você fez um show com o Gad. Caralho! Porra, mas... No Comedy Store. E na saída eu falei com ele. Falei, Gad, tudo bom? Me apresentei. Sou comediante do Brasil. Sua trajetória é muito inspiradora pra mim. Porque você fez basicamente o que eu vim fazer. Que é algo muito único. Que é um cara de outro país. Um país... que não é de língua inglesa, porque tem muito australiano, gente da Nova Zelândia, gente da Irlanda que vai para os Estados Unidos e vai. Mas um cara que fala outro idioma sem nenhum familiar, porque também tem muito venezuelano que nasceu nos Estados Unidos. Um cara que veio realmente fazer inglês é um negócio único e é o que eu tô querendo fazer. Tivemos um papo, ele foi muito legal, um cara muito legal, viu? Ele
ele é muito bom, né? Mas em francês, né? Ali ele domina, né? Ele tira sarro da imensa dificuldade. Ele faz, às vezes, em Montreal, tenho... E ele conta como foi dar o espetáculo em inglês. Nossa, velho, ninguém ria de porra nenhuma. O cara comendo hambúrguer e olhando pra mim, eu arranquei a minha melhor piada e assim, como e aí, o que aconteceu no final e tal. E eu entendo que seja extraordinariamente difícil, mas muito obrigado. Porra, se você... Sou bom, né, amor? Eu mando bem, né? Fala pro Clóvis aqui. Muito bem, putz. Então, essa hierarquia aqui de entrevistador e entrevistado é que está totalmente equivocada. Concordo plenamente, Clóvis. Concordo inverte completamente, porque não faria. Puta, é muito difícil. Eu sou uma pessoa limitada, canso de repetir aqui. Eu sou um cara limitado, porém criativo. E cara de pau, porque é isso, eu vou lá e queria muito fazer, um sonho antigo meu. Eu morei nos Estados Unidos quando eu jogava basquete, tinha uma bolsa para jogar basquete, joguei no campeonato universitário nos Estados Unidos, depois eu fiquei com esse sonho de algum momento voltar para fazer comédia, e fui. Agora, algo que poderia ter te ajudado muito na palestra, dica do amigo, estou dando dica pro Clóvis, Matheus. Quem eu penso que eu sou? Anota aí. Tudo o que eu levo para o palco, não só em inglês, como em português, eu estou memorizado nas vírgulas. Eu sei exatamente o que eu vou falar. E tem uma coisa muito louca, que é o seguinte... Depois tem um pouco de atuação. Obviamente você, fazendo suas palestras, tem trechos grandes que você repete já com a mesma métrica. Então assim, ajuda muito estar memorizado, porque quanto mais memorizado... mas eu tenho condições de fazer parecer natural. Entendi, claro. Se você não está memorizado, você fica com essa mesma impressão sua, que você está buscando as coisas o tempo inteiro. Faltou a palavra, a piada sai num timing errado. Memorizado, você pode brincar que não está memorizado. Essa que é a grande questão. Não, eu não tinha nada... Enfim, vou começar tudo de novo. O dia que ficar pronto, você vai ser o primeiro a assistir. Adoraria. Né? Eu virei, what is philosophy? E aí eu olhei e falei, caralho, a pergunta mais óbvia do coisa, eu não consigo arrancar, velho. Não tiro do... Né? Então foi um desafio medonho, mas que, de fato, eu tinha essa sensação. Se eu tivesse as coisas mais na mão, né? Os exemplos... teria sido muito mais fácil até criar em cima. Mas como eu fui fazer tipo do zero, como estamos produzindo o discurso aqui, aí ficou patético. Patético. Clóvis, para a gente fechar a nossa conversa, porque aqui é menos do que 3 horas, eu sei que você já foi naqueles que você tem que dedicar uma semana da sua vida, aqui é um pouco menor. Mas, de qualquer forma, é o seguinte. Eu pedi para as pessoas mandarem umas perguntas. Lógico, tá? manda ficha. E que eu pudesse ler para você. Obviamente, não precisamos necessariamente nos estender. Você faz o teu tempo, não temos limitação nenhuma aqui. Mas as perguntas da galera que eu realmente pedi. Faço questão de deixar claro que realmente as perguntas estão aqui. E eu vou te repassar, beleza? Se alguma delas você falar, não me interessa esse assunto, passamos para a próxima. Eu também não conheço nenhuma dessas pessoas. Bora lá. Professor Clóvis Bar, aqui, o Cartunizam pergunta, por que as pessoas traem? Por que as pessoas traem? Isso, essa é a pergunta. Então, a traição ela é diretamente ligada ao seu oposto, né? Digamos assim, que é a fidelidade. A fidelidade, por sua vez, é uma virtude moral. E ela é uma virtude moral justamente porque ela pode não prevalecer. Em que consiste a fidelidade? A fidelidade consiste em recorrer a pactos, a declarações, a propostas, a garantias, a disposições e a entendimentos do passado, assumidos no passado, como critério de definição atual e presente da conduta. Mais ou menos. Por isso que a fidelidade é uma virtude em 2 tempos, sempre. Né? É uma virtude estendida no tempo. Aqui você vai ter que decidir o que vai fazer.
E aqui, em algum lugar do passado, você disse o que você ia fazer aqui. Disse provavelmente para alguém o que você ia fazer aqui. Então, a fidelidade é uma virtude e, portanto, é um critério possível de tomada de decisão sobre a vida na imediatidade do presente. Aí alguém poderia perguntar, talvez seja essa a pergunta, mas por que alguém, então, agiria na contramão do que prometeu, do que, né? Sei lá, Sim. Vamos imaginar que alguém diga, olha, atividades íntimas só com você, né? O resto fique à vontade, mas sexo só eu com você e vice-versa, né? E aqui você vai tomar uma decisão sobre a vida. Então alguém dirá, bom, aonde está o problema? Aonde está a dificuldade de fazer dessa declaração de anos atrás o critério definitivo e decisivo da tomada da escolha do caminho aqui? É que no meio do T1 e do T2, né? Isso aqui é um delta T, e no meio aqui vão acontecendo coisas. E muitas vezes, coisas que obviamente não eram necessariamente previsíveis quando você fez as tuas propostas, né? E muitas vezes, essas coisas, para serem devidamente aproveitadas e trazerem o ganho, a vantagem, o lucro, o prazer, o resultado que poderiam trazer, exigem um comportamento divergente, dissonante àquele prometido no tempo 1. Então, para você manter a fidelidade, é preciso você colocá-la acima de tudo aquilo que poderia cobrar de você uma conduta dissonante. A título de exemplo, no caso aqui de exclusividade de práticas íntimas, o aparecimento de alguém super apetecível, super disponível, super interessado, super disposto a fazê-lo sem dar bandeira, super não sei o que, então é um problema, porque é uma variável que não tinha aqui e que agora tem, e que você, para não trair, digamos, ou para viver regido pela fidelidade, você tem que colocar o passado acima da oportunidade. É gozado, como todo mundo fala que não pode perder oportunidade. Mas o problema é que quem não perde oportunidade quase sempre tem que trair o tempo inteiro. Porque as oportunidades quase sempre cobram um comportamento discordante com aquele que você assumiu no passado. Sim. Assim também vamos imaginar que você tenha vendido alguma coisa para alguém. Aí no meio do caminho aparece alguém oferecendo 20 vezes o valor, né? E aí, é um problema, porque você vai ter que abrir mão de 19 vezes a segunda oferta e dizer, sabe o que eu já vendi? E por conta da fidelidade, por conta do que eu já disse, eu terei que abrir mão dessa vantagem, desse ganho, desse prazer, etc. Então, respondendo à pergunta, por que as pessoas traem? Olha, as pessoas traem por uma razão muito simples, porque na balança dos afetos, a esperança de auferir o prazer imediatamente sugerido e proposto por uma conduta desviante acaba preponderando sobre a virtude de se alinhar a um comportamento prometido no passado. Por isso acaba nessa balança havendo esse desequilíbrio que na hora H faz com que a oportunidade triunfe sobre a dignidade fiel. Maravilhoso. Maravilhoso. Próximo livro, o editor já olhou, já teve ideia, que o editor está olhando ali. Tivemos uma nova ideia, porque as pessoas traem. Já dava um livrinho desse tamanho aqui. Porque as pessoas traem. Muito bom. Prefácio, eu nunca traí ninguém. Clóvis, nunca traí ninguém, juro. Mas pode escrever o prefácio assim mesmo. Eu nunca traí. Até porque, veja você... Oportunidades não me faltaram. Até porque, importante deixar claro isso. Se você tivesse que concorrer com quem trai, a concorrência seria renhida. Nunca tendo traído ninguém, você fica sozinho na disputa. Não traí, Clóvis. Não traí. Não traí porque eu acho que não é pela pessoa, sabia? É por princípio pessoal. Porque eu já tive relacionamentos em que
transar ou ter um relacionamento fora nem seria considerado traição. A pessoa falou, vai, faz o que você quiser. E eu não me senti confortável. Ou seja, nem traição seria. É porque a fidelidade... Porque pra mim eu sou um cara fiel, monogâmico. A fidelidade não é ao outro. A fidelidade é sempre ao passado de si mesmo. Né? Exato. Vamos aqui. Mais 2 perguntinhas. O Rodrigo Oliveira pergunta, Jesus é quem dizia ser? Ele acreditava ser mais do que era? Ele era um mentiroso? Diz aqui o Rodrigo Oliveira. Nossa, não... Assim... Seria muito... Eu não sou nem de longe um estudioso, né, isso exigiria um historiador das religiões, né, que pudesse arriscar uma resposta. Eu me limito a dizer que tenho em relação a Jesus um encantamento com os seus ensinamentos, né? Independentemente da questão da divindade ou não da divindade, mas a questão de uma certa de um certo alinhamento a valores, né? a um certo jeito de entender a vida que a mim me produz muito encantamento, e eu diria que isso para mim basta, né? Agora, se Jesus durante a sua vida se achava mais do que era, etc., isso, sinceramente, eu não tenho a menor condição de responder, não sou um especialista. Mas o seguinte, aí sim, essa aqui me interessou muito. Cid Nassar pergunta, qual foi a pessoa que você conversou na sua vida, Clóvis, que mais te encantou, que você falou? Tirando o nosso papo aqui, obviamente, né? Que eu tenho certeza que é o primeiro lugar. O segundo lugar. Não é um pouco de arrogância da minha parte, mas... No segundo, né? No segundo lugar. No segundo e com distância, bem bastante em relação ao primeiro, né? Eu vou insistir na homenagem a esses 4 colegas de trabalho que eu realmente admiro. Realmente admiro. Eles são incríveis. Que são, vamos dar a primazia à Monja por uma questão de elegância que ainda é possível, e depois Cortella, Karnal e Pondé, eles dão nó em pingo d'água, eles são do caralho, eles não são mais ou menos, eles são foda, eles são professores, deixa qualquer um dar aula, né? Deixa qualquer um sentar e começar a dá o tema que for, não combina o tema não, fala sobre a morte, qualquer um deles, eles arrebentam, eles trucidam, eles são bons pra caralho, eles são muito, muito bons, cara... Fosse uma sociedade um pouco mais, assim, digamos, com uma autoestima um pouquinho melhor, já teríamos estátua desses caras por aí, velho. Esses caras têm que ser homenageados. Mas agora a gente tá com a maneira de destruir as estátuas. Então talvez estátua não seja a melhor homenagem. Sei lá, um evento que seja, uma coisa... Sabe, por quê? Porque, vamos combinar, né? Assim... Numa sociedade que não se caracteriza exatamente pelo enaltecimento das letras e das artes, como se dizia antigamente. Você ter essas pessoas que têm a popularidade que têm a influência que têm a importância que têm, por conta do talento delas... É algo único, né? Velho! Esses caras são... Outro dia eu estava participando de um podcast do filho do Cortella com o Karnal. E aí, então, alguém perguntou pro Karnal, como é que você interpreta que você seja na internet procurado mais de 30 vezes do que a Unicamp inteira onde você trabalha? É uma bela pergunta. Para mim, não há a menor chance de você
responder a coisa dourando a pílula numa humildade disfarçada. É o seguinte, fiz por onde? Ele é simples assim. Quer dizer, tô trabalhando aí e se as pessoas viram em mim condições de responder às suas inquietações, pois então isso tem que ter algum mérito, precisa ser aplaudido. Então eu vou insistir respondendo a pergunta do Cid, né? Pô, você lembrava do nome do cara? Eu que não tô falando, não lembrava mais. Então, Cid, Cid, né? Então, pergunta do Cid Monja Cohen, Mário Sérgio Cortella, Leandro Carnal e Luiz Felipe Pondé. Todos amigos, todos já passaram aqui. Você era o último desgarrado, mas aqui estou. Finalmente conseguimos bater esse papo e, Clóvis, grande prazer. Você sai daqui, eu saio daqui muito feliz e você sai com um nome novo, Professor Clóvis Bar. Não. Não. Como é que é? Klaus Bar. Klaus Bar. Siga no Instagram, @Klaus Bar. É gozado como esse negócio de Klaus Bar. Klaus Bar. É um nome... ele me parece... germânico demais. Ou se não, um alemão que montou um bar aqui na Vila Madalena e botou de Klaus não Bar. Era Klausibar. Klausibar. Klausibar, olha, porque Klausibar... Como é que o Clóvis lembra disso? Klausibar é muito melhor. Klausibar. Né? Porque Klausibar é com C, né? Klaus é com S, com K. Então, Klausibar. Klausibar. É isso. Não, é isso mesmo. O próximo livro será assinado assim. Professor, muito obrigado pela tua presença. Valeu, querido. Obrigado você. Obrigado pelo carinho, pela audiência de todos. O professor volta daqui a um tempo para conversar comigo aqui, porque a repercussão vai ser incrível. Deixa seu like, se inscreve aqui no canal e tamo junto que eu vou pegar meu rango que acabou de chegar. Obrigado, professor. Valeu, gente. Tamo junto. Curtiu o papo com o professor Clóvis de Barros? Eu curti muito, mas eu tava louco pra comer o meu rango do iFood que tava ali no cantinho me esperando. E ele ia falando, eu falei, tá interessante isso aqui, mas eu tô com fome. Professor, tá muito interessante isso aqui, mas eu tô com fome, entendeu? Espero que você tenha pedido o seu rango do iFood. Eu pedi o meu, vou detonar agora, ainda tem chance. Faz o seguinte, QR Code no canto da tela, bota a tua câmera ali e pede um rangão a 99 centavos. iFood, tamo junto. Galera, obrigado pela audiência. Ainda dá tempo de deixar teu likezinho. Deixa o like. Antes, vai entrar uma vinheta agora. Aí não dá mais tempo de botar like nenhum. Não dá. Are you guys ready for your headliner event? She's the reason you're here. Alice Hamilton! Thank you guys for coming to this. Thank you. And give it up for Miranda and JP one more time. That was fucking awesome. I am way too ADHD to put something like this together, so thank you guys so much for everything that you did. Thank you for coming to this. Please don't heckle me. Like, I know every single one of you personally. If any of you yells at me, I'll just be like, Zach, get the fuck out. Okay, so let's all be chill. So Chris D'Elia got in trouble. Chris D'Elia getting in trouble is a lot like that clip of Kanye West interrupting Taylor Swift at the VMAs. Still funny. If any of you guys don't know, Chris D'Elia is a terrible stand-up comedian who was accused of essentially trying to crowdsource child porn from his underage fans, whom he was also having sex with, allegedly, you know. And look, before we get into all of that, I just want to say that Chris D'Elia is not funny at all. Like, I don't give a fuck how many people laughed at his jokes. People used to laugh at blackface, okay? Sometimes the audience is wrong. All right, and what struck me about like the day that Chris D'Elia got canceled, a day that will live in infamy, is the fact that like everyone defending him had such weak defenses. You know, they were like, it's legal to fuck high schoolers in Nevada.
If you have ever Googled age of consent laws by state, just go to your nearest prison and self-surrender. All right, yeah, I know it's legal to fuck high schoolers in Nevada. Bestiality is legal in 5 states, but if Chris D'Elia fucked a cow, you wouldn't be like, well, hang on, was he in Kentucky? Because if he was in Kentucky, then he technically didn't do anything wrong, so I'm something of an intellectual. God, it's just so fucking absurd to me. Like the idea that this man was accused of sticking his dick in people's kids and I'm supposed to give a fuck about which side of Lake Tahoe he was on. Like, I just fucking don't. People were like, look, some of the high schoolers wanted to fuck D'Elia. And I'm like, I know. But wanting to fuck Chris D'Elia is actually a sign that you're not mature enough for sex. Bitch, I don't care if you're 30, you not ready, okay? People were like, well, maybe he didn't know that the girls DMing him were in high school. And I'm like, yeah, if you're Justin Bieber's favorite comedian, then you do know you're gonna get DM'd by a bunch of high schoolers. Don't fuck any of them. I mean, if you think about it, this whole thing is Bieber's fault for having shitty taste in comedy. All right, and you know what? Just in case anyone does think that D'Elia didn't know what he was doing was wrong, in 2010, he tweeted, having sex with a minor is wrong. Fuck that dude. People had these shittiest defenses. They're like, technically, he's not a pedophile. He's actually an ephibophile. That shit had me feeling like the bitch from Mean Girls. I'm like, stop trying to make a phibophile happen. It's not going to happen. People were like, you know, teenage girls, their brains are still developing, but their bodies are mature. Ew. Gross. 2 things. 1, that underdeveloped brain is the thing you're damaging the most when you assault a minor. And 2nd, I don't give a fuck how big a pair of titties a high school girl has. Leave her alone. It's fucking gross, dude. I don't know if any of you guys saw that insane apology video that D'Elia posted on YouTube. One of the most unhinged things I've ever seen in my fucking life. He just kept saying, all of my relationships were consensual and legal. And I'm like, yeah, the word legal is doing a lot of the heavy lifting in that sentence. He apologized for cheating. I'm like, no one is upset at you for cheating because nobody thought you were faithful. There's a rumor that Chris D'Elia was swiping on Tinder in the back of the Laugh Factory the night his son was born. We know you're a cheater, okay? No one gives a shit. Like, it's so fucking stupid. It's clear that his plan was, if I call myself a cheater, maybe everyone else will stop calling me a pedophile. And it's like, no, I'm gonna still do it though. Like, are you seriously trying to imply that Netflix edited your ass out a whole movie because they found out you were unfaithful to the random woman you accidentally got pregnant? Like, I'm not fucking stupid. You know, like, you got dropped by your agents. You don't get dropped by your agents for cheating. Are you trying to tell me that CAA, the agency that represents Mel Gibson, found out that you cheated, called you up, and was like, I thought you were a good man? Like, fuck out of here. He was like, in that stupid video, he was like, I just don't know what's wrong with having sex with somebody that wants to have sex with you. I'm like, well, does she have school in the morning? Because if she does, that's what's wrong. God, I can't get mad at Chris D'Elia for lying because if he tells the truth, he'll go to prison. So I guess I can just get mad at all the people who believed the bullshit in that stupid video. Because, like, some people that I once respected saw that video and then were like, I hope Chris D'Elia gets the help he needs. I'm like, that is not what you're supposed to hope. Okay, you're supposed to hope that the victims get his home address and then go to his house and kill him and his entire family. Okay, I hope that they drop kick his baby into a hot tub. I think we can end that lineage. I'm fucking kidding, all right?
You know what? Actually, I'm not kidding. If you were offended by that joke, I just have one thing to say. I'm not sorry for any joke that I've ever told in my entire life. I don't give a fuck what you think about it. Figure your own shit out if your feelings are hurt. I'm kidding. I want to apologize for that last joke. That shit was way over the line. That was completely uncalled for. Leave the kid alone, all right? It's not his fault that his dad is allegedly, but I'm pretty sure, a pedophile. Look, satire requires clarity lest it contribute to the thing it's trying to criticize, so let me be clear, leave the kid alone, okay? Jesus Christ. That Crystalia, he's always on Instagram, like using his son as a human shield. Like, look at me, you guys. I'm just a father. I'm like, you some other things too, though. I ain't forget about all that other stuff, man. You know? God. I am anti-gun, which is why I'm gonna shoot Crystalia in the chest with a crossbow. It's gonna take him 55 minutes to die. That's plenty of time to think of all your mistakes. I'm kidding, leave him alone. Actually, I have some really good reasons why nobody should hurt Crystalia, his kid, his family, any of them, all right? Because due process can't do anything about guys like D'Elia, Crystalia's punishment is going to be a two-parter. The first part was hilariously losing his entire career on Twitter. The second part is going to be when his son grows up, finds the Wikipedia page, and then immediately and permanently loses all respect. Once that kid types his dad's name into Google, Crystalia ain't going to be able to tell him shit. Be like, hey son, I think you shouldn't play so many video games. You shouldn't have fucked so many teenagers, Dad, but you did it though. Get the fuck out of my room, pedophile. You know, like, that's actually just how all rich white boys speak to their fathers. Like, get the fuck out of my room, pedophile. And the dad is like, I'm a judge, Connor. You know, like, God, I cannot wait. Like, you can't hurt Crystalia and his family. Like, I can't wait until that kid gets older and then brings home his first girlfriend. You know, like, hey, Dad, this is Emma. And, oh, you don't have to hug her, Dad. No handshakes, no high fives. You don't have to touch her at all. Actually, we're not even staying. I'm just getting my stuff. We're going to go see a movie. I would ask you for a ride to the movie theater, but Emma's mom says that she's not allowed to get in the car with you. Just gonna tie my jump rope to the back of her bicycle. She can pull me on my skateboard. Gotta leave now because the movie starts in 3 hours. I have hated Crystalia for so fucking long. Ever since I saw his first Comedy Central Presents, like, I distinctly remember my sister being like, can you turn this off? Like, and I was like, yeah, this dude fucking sucks. No Pain came out. It was April of 2020. We're in the pandemic. I had nothing better to do, so I just, like, lit a joint and turned it on with an open mind. And I actually laughed at a bunch of the jokes. I couldn't fucking believe it. I turned that shit off halfway through and just sat there. I was like, oh my God, I hate this dude so much, and it's not his jokes. Like, I hate this dude and it's personal. I swear to God, like, I sat there kind of feeling like a bad person. I was like, why do you hate this dude so much? Like, you don't have a good reason to feel so strongly about this motherfucker. I tried to stop hating him for like 5 minutes and I couldn't. After 5 minutes, I just had to go, I'm black. I don't have to like this guy. And then he got in trouble, but he's not the only one who got in trouble, so let's talk about the rest of them. Louis C.K. got in trouble. Louis C.K. was a big one. I remember when he got in trouble because all of my guy friends were like, that is terrible. Because he was my favorite comedian. And I was like, yeah, that's why it sucks. God, they didn't let Louis C.K. do the voice of the dog in The Secret Life of Pets 2, and I was like, come on. Dogs have been masturbating in front of unwilling participants since the dawn of time. Okay, how you gonna take away the role my man was born to play? I think that, like, a lot of confusion happens because some guys don't realize that, like, you're supposed to be naked with someone. You are not supposed to be naked at someone.
It's an important difference there. When Louis C.K. got canceled, a bunch of people were saying, like, you can't get rid of his career. He's a comedy genius. We need his input on, like, culture. And I just want to say that that argument does not apply to Chris D'Elia. We can easily afford to lose that guy. We do not need him around at all. Brad Williams did not get accused of anything. He ratted himself out. Brad Williams was on a podcast and they were like, tell me a crazy story from your days on the road. And the story Brad Williams chose to tell was that he was opening for Carlos Mencia. Some chick blew the tour bus driver to try to get into the tour bus so she could fuck Carlos Mencia. And then Carlos, as a prank, got her in the bedroom, got all her clothes off, told her to wait right here, turned the lights down, and then sent Brad Williams in to rape her. Good one. A hilarious gag from two titans of comedy. Brad Williams' big defense for himself was that the story was fake because no victim ever came forward. I'm like, she's probably dead. I know I would be. If that shit happened to me, I'd clear a beer bong full of Drano in 5 seconds. Fuck out of here. That bitch killed herself, went to heaven, told God what happened, and then God was like, don't worry, girl, I got you. I'm gonna Me Too Brad Williams on the day his daughter is born. Aziz Ansari, that was controversial, but what no one is really talking about is the fact that, like, he was 35 and she was 22. I feel like if you were to run back that whole date with a woman who was the same age as Aziz, he would not have gotten Me Too'd. Like, a 35-year-old woman is not gonna be like, Aziz was pressuring me to blow him and then I got sad and I didn't want to and now I'm telling my story. You know, like, a 35-year-old woman is just gonna be like, hey, Aziz, I've been sucking your dick for a couple of minutes now, but I actually just changed my mind. You didn't notice because your head was back and your eyes were closed, but I already called an Uber. I'm gonna leave now, and that is the last you will hear from that bitch, okay? You can't go on a date with a 22-year-old and then turn around like, she embarrassed me in public. That's what they do. I'm not gonna waste any time talking about Joey Diaz because he'll be dead in a week. Eliza Schlesinger, she didn't Me Too anyone, but did you guys know that in one of her early specials she uses the N-word? There are some white people who use the N-word with this energy, you know, this now's my chance energy that I do not fuck with at all. Speaking of using the N-word, Neil Brennan used to use the N-word a lot, but I'm not gonna give him any shit for it because I'm only half black, and I don't think that I have the authority to tell Dave Chappelle's white friend whether or not he can say nigga. Like, I can tell Eliza whatever I want, you know? I can fucking lay into Eliza, but if I tell Neil no and then Dave says it's fine, I think I've been overruled. Here is my impression of Neil Brennan on his podcast talking about women. These gold-digging attention whores deserve equal pay. Nigga, whose side are you on? Should listen to the podcast How Neil Feel if you want to watch a grown-ass man stick one foot on being an ally to women and another foot on being a toxic man and then desperately try to keep his balance like a goddamn baby giraffe. Chris Rock said that he thinks that rape would be less frequent if women wouldn't drink or hang out around drunk men. And a lot of people believe that. I used to believe that. So let's break it down. If women can't hang out around drunk guys, that means women can't go to bars, clubs, concerts, college, raves, music festivals, most weddings, some funerals, fucking Applebee's. But let's say that women actually did stop going to all of those places. Like, what do you think rapists are gonna do? Just get out the game? No, they're gonna go to wherever it is your female friends are drinking, and then we're right back to square one. Brendan Schaub is a fucking idiot. I don't know if this happens to anyone else, but whenever I picture Brendan Schaub in my mind, his eyes are crossed. I don't know if you guys have ever... I don't know if you guys have ever heard Brendan Schaub speak, but he has the perfect voice for how dumb he is.
I saw him doing stand-up and I was like, what the fuck is he doing? But then I remembered he used to do martial arts and he's been punched in the head 1,000 times. And I was like, oh, he's doing his best. Brendan Schaub's next comedy album is gonna be called My Wife is Mexican and I Hate Her Guts. Andrew Santino, that fucking gay slur. You can only use homophobic language if you're gay. I see Andrew Santino and I'm like, hang on, I'm gonna go fuck a woman and when I get back, I'm gonna describe your behavior. Andrew Santino has this joke where he says that black men can't marry white women because white women are too petite and dainty. He says black men have to marry black women, like big, strong, tough black women, so that they give birth to big, strong, tough professional athletes. I'm like, when you're talking about breeding black people for physical prowess, how you don't feel like a slave owner, dude? Like, that shit happened to one of my ancestors. The last person in my family to be a slave had 500 kids. Some of my relatives try to say that we're, like, distantly related to Kobe Bryant. I'm like, 500 kids? We're related to everyone. All right, I'm out here dating a white guy because all of these niggas is my cousin. Whitney Cummings, I love it when white women dye their hair blue as a cry for help. I wanted to have a part in this show where I was like Bobby Lee, you know, like all menacingly, but then I was just gonna go like, I love him and I hope he's having a nice day, and then move on to shitting on other comics, but then you hear about Bobby Lee and it's like, God damn, you cannot get past at the Comedy Store until you at least bite a woman. If you guys have been to the Comedy Store, you know, like they have the wall with all the comedians' names on it. Like, as you're walking in, you can literally just go 1, 2, 3. This one punched a lady. Like, every few months, somebody takes a sledgehammer and destroys Donald Trump's star on the Hollywood Walk of Fame, which, if you haven't seen it, it's right next to Kevin Spacey. The Comedy Store better pray that no one starts sledgehammering the names of sexual predators, or else the walls of that building would look like fucking Swiss cheese. It was wild because, like, a lot of comics were defending Chris D'Elia. It's weird with these free speech comics because, like, when it comes to rape jokes, they're like, I can say whatever I want, whenever I want, and if you don't like it, that's your problem. But when it comes to rape accusations, they're like, whoa, 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 let's try to use our words responsibly, guys. Theo Von, there was a clip from his podcast that started circulating after D'Elia got canceled, where, like, Theo Von was saying that if he was gonna rob Chris D'Elia, he would disguise himself as a 17-year-old girl, fuck Chris D'Elia, and then go through his house and steal shit. I was like, okay, Theo Von, I guess I'll just look at you different till the day you die. The lengths that some people will go to be like, well, it's none of my business. It's the police business, Theo. That's whose fucking business this is. God, Theo Von said that he had no idea about Chris D'Elia's predatory behavior. And I was like, are you a rape victim, Theo Von? Because I don't believe you. It's one of my favorite joke in this whole thing. Look, if he's still trying to do stand-up, I couldn't fucking believe it. I'm like, if I was Chris D'Elia's friend, like, does he not have anyone in his life that can just sit him down, look him in the eyes, and be like, dude, it's over. Like, you're not gonna be a comedian anymore. Your allegations are worse than Louis. They're worse than Aziz, Brian Callen, TJ Miller. Like, on the list of stand-up comics who have been accused of doing horrible shit to women, it goes Bill Cosby and then you. So you're fucking done, dude. But yeah, don't worry, you'll get your big Where Is He Now interview in 20 years, but we can't miss you if you don't leave. Like, I think that Chris D'Elia should just, like, log off, delete the apps, and try to raise his son to be a better man than him, which should be pretty fucking easy. Like, seriously, if that kid grows up and only attacks 3 women, I'm gonna call that a W, you know? People are like, oh, Alice, when are you gonna forgive these guys? I don't want to forgive them. I want to saw their heads off, like an ISIS recruitment video. Like, actually last week, Chris D'Elia, he did a show at the Improv
And just out of morbid curiosity, I decided to go. But the entire time I was sitting in the show, I was just like imagining like sawing his head off, just like fucking holding up his severed head like I'm fucking Kathy Griffin, you know? My psychiatrist would call that an intrusive thought. There's this feminist author who said that, like, with all of this focus on forgiveness, the reality is we don't know what real repentance looks like because we have yet to see a man really try. And I'm like, I gotta forgive Louis? Why? Like, what has Louis done to deserve my forgiveness? Louis tried to get Pete Davidson fired from SNL because he caught Pete smoking weed. Fuck Louis, he's a cop, you know? Michael Vick got caught making dogs fight each other, which is so fucking funny. He went from being in the NFL to having to spend almost 2 years in prison. And then after he got out, he started working with dogs and like turned it all around. And now he's like currently trying to rid the world of the type of man that he used to be. You know, he went from having it all to killing dogs to prison to having it all again. Like they let him back in the NFL. Louis C.K. got caught jerking off in front of a few women and then sat down and was like, well, I guess there's nothing I can do but pout. It's like, if the sex criminals want my forgiveness, they need to do what Michael Vick did and start advocating for bitches. The way that men talk about assault is so fucking wild. Because it's like misogynists don't respect women. They don't respect gay people. They only listen to other straight guys. But like straight guys rarely ever talk about assault without joking about it. And it's like, you guys gotta do something about this. Like I was watching Red Table Talk. Will Smith was talking to Kevin Hart about their daughters. And they were like, oh, they grew up in such luxury. They just don't get that there's bad guys out there. And I'm like, you guys could do something about this. You're famous enough to where you could actually help here, you know, like you could just team up and tackle this issue, make the world a better place for your daughters. You get Chris Rock in there, you know. No white people, though. John Krasinski's gonna try to get in, but you don't need him. Like, Dwayne Johnson is as light-skinned as I'm willing to go on this. But yeah, at the show that D'Elia did, he said that he was suicidal after he got canceled. I wanted to put some of these jokes on YouTube. I'm like, what if he saw it and then killed himself? You know, that would be a tragedy. A young boy would lose his father, but he would gain an even better stepfather. So, it's pros and cons. He had this joke where he talked about how he's like, in therapy and he's working on his anger, and he got into this situation with his fiance where he was like having to like keep his cool, you know? And I was like, you're goddamn right you kept your cool. You are in no position to give any attitude to a woman who stayed with you after all that shit. You fix your fucking face when you speak to that woman. Whenever you're tempted to get frustrated, just try to remember that she could get sole custody with one phone call. Fucking smile, dude. If her coffee's not ready every fucking morning. Like, you don't deserve her. You don't deserve any woman. You deserve to hold a giant boulder and then walk into the sea. Let's start there. I think Chris D'Elia's problem is that he forgot that every single comedian is a loser. You know, like he thought he was cool, so he got in over his head. You know, and I get that. People think I'm cool because I have this afro, but I was homeschooled. For religious reasons. I have seen the looks on cool people's faces mid-conversation when they realize what a loser I am. There's consequences for being a whore. And Chris D'Elia was a fucking whore. You know, like there's ran through and then there's Chris D'Elia. What I'm saying is that Chris D'Elia's toddler son definitely gets cold sores from the saliva in his father's kisses. Look, if I could say something to D'Elia, number one, I would be like, there, buddy. You know, you're still a tall white millionaire. Unless you had to give all your money to the woman that sued you, in which case, yikes. Secondly, I'd be like, look, you gotta fucking... Chris D'Elia is everything that you do not want in a white man. And since he does not seem to understand that his career is over, I would just look him in the eyes and say it to him as white as I possibly could. Like, D'Elia, your goose is cooked. Does that make sense?
You're done here. And then lastly, I would tell Chris D'Elia that 13 years from now, when he gets into high school, I'm gonna fuck your son. I swear to God, you let that kid out of your sight for a second, I will fuck him to shreds. Do you understand? I'm not gonna fuck Chris D'Elia's teenage son. That would be disgusting. He's probably gonna grow up to look like his dad. All right, thank you guys for coming. My name is Alice Hamilton. That was fun. Alice Hamilton, Don't talk. It's Alice's recital, all right? She is doing a 3-hour performance of the Nutcracker tonight. Yeah. Followed by an encore that lasts 4 hours. Okay, yeah. Did anybody bring her flowers? It's a recital! Yo, fuck we you got a guys. sign! Fucking pull up, bring flowers, Yay, support. Alice, a all right? sign! Okay, Alice, you get a sign. You got That's a all sign. you got, You Alice. got a sign. You can look She's at it up the there. whole time. Everybody make it loud for Alice up there. One more time. Alice, we fucking love you.